Como tem sido bom e desafiador lidar com Romanos. Eu não imaginava, apesar de, obviamente, saber o que me esperava, quando decidi estudar um pouco mais a carta de Paulo aos Romanos, mas eu não dimensionava o quanto isso afetaria a minha vida cristã. O quanto a minha percepção da bênção de Deus ao decidir antes dos tempos eternos salvar um pecador como eu. Como a minha compreensão do que significa todas as coisas agem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como isso na minha cabeça foi potencializado. Como o amor de Deus, junto com a sua soberania e a eleição divina, como essas três coisas estão fundidas. E como é bom pensar nisso à luz, ainda de Romanos 8, quando diz que nem profundidade, nem morte, nem altura, nem espada, nada pode me separar do amor de Deus. Eu espero que esteja sendo para vocês também importante. Na verdade, eu espero que esteja mudando a tua visão de vida cristã, que você esteja amadurecendo, que você esteja crescendo, que você esteja sendo um homem ou uma mulher melhores para Deus. E agora começaremos uma sequência, um bloco de pensamento, que vai dos capítulos 9 ao 11, de tremer na base, de afetar profundamente a nossa compreensão do que significa amor, eleição divina e soberania de Deus como uma coisa só, e eu parar de ficar me debatendo com o fato de Deus ser justo e amoroso, santo, perfeito e Deus, para salvar quem Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, no que diz respeito aos dias presentes e no que diz respeito aos dias passados, a determinar soberanamente quem Ele vai salvar. Nós temos que crescer, amadurecer doutrinariamente, individualmente como crentes, para ter uma profunda gratidão, porque nem o nosso pecado, a nossa indignidade, espiritualmente falando, o dano do pecado que gerou essa morte espiritual, nada pôde então nos separar deste amor de Deus que pela sua graça soberana nos alcançou antes dos tempos eternos, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Hoje, nessa primeira parte do capítulo 9, dos versos 1 a 3, eu batalhei para pensar num tema para esta mensagem. Na verdade, a luta foi entre pregar todo o capítulo 9 ou dividir, porque o tema basicamente é o mesmo. As aplicações podem ser diferentes, mas a temática é a mesma. E eu lutei um pouco em qual o tema que eu trabalharia para esta mensagem diante da aplicação que eu entendo que é legítima para este bloco dos versos 1 a 13. E depois de pensar um pouco, um bom pouco, ou muito, cheguei à conclusão que esse tema ele seria bem apropriado. Nem tudo que reluz é ouro. Na verdade, é o final de semana dos ditados populares, né? Que ontem falamos sobre alguns aqui na reunião dos casados. Nem tudo que reluz é ouro. Ou, em outras palavras, a coisa nem sempre parece o que é. Nem sempre. Não é?
Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós vemos Deus exortando o profeta Samuel, porque a situação ali era de ungir um novo rei para o lugar de Saul. E Samuel era o sacerdote que deveria fazer isso. Deus, então, faz com que ele receba toda a família de Jessé, entre os quais ali estava Davi, mas Davi era um garotinho, ruivinho, molecote, garoto novo ainda. E quando a família de Jessé chega ali ao templo, onde todos seriam recebidos e no contexto da época ali, abençoados por Samuel como sacerdote, já sabendo Samuel que ele deveria ungir um novo rei no lugar de Saul, logo aparece diante dele um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe, e provavelmente devia ser um homão de 1,90 m, um cara forte, bonito pra caramba, devia ter uma voz meio trovoada, assim, aqueles caras que tem cara de rei. Tem cara de rei. Imediatamente Samuel já, esse aqui, vamos ungí-lo logo. E naquela época isso era uma coisa que fazia bastante diferença. O rei tinha que ter cara. A aparência mandava muito nessas questões de poder, de autoridade, de influência. E quando Samuel dá de cara com Eliabe, é esse, né? E Deus diz, pode parar. Não, Samuel. Não é assim, não. Não é exatamente isso que uma pessoa precisa para estar nesta posição. E aí, Deus diz a Samuel o seguinte, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, falando sobre Eliabe. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que nem tudo que reluz é ouro. Por isso que a coisa nem sempre parece o que é diante dos nossos olhos numa primeira olhada. E é bem nesse contexto que Paulo começa a tratar a dramática situação dos judeus. É bem neste ambiente de nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que aparenta é, que Paulo começa a lidar com algo que ele só vai terminar de tratar esse assunto lá no capítulo 11. Mas hoje nós vamos falar apenas dos versos 1 a 13 do capítulo 9, e queria que você acompanhasse na sua Bíblia a leitura do texto. Acompanhe atentamente. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todas as coisas, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso.
Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amém? Vamos orar? Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela Tua igreja aqui reunida, ó Pai, para prestarmos culto ao Senhor, para honrarmos o Senhor. Ó Deus querido, aceita a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto, e por misericórdia Tua, ó Pai, como nosso Deus e Rei, nos abençoe, ó Pai, mais uma vez, com a Tua palavra. Trata nossos corações, nos ajuda a perceber a grandeza do Teu amor, a beleza da salvação e os privilégios espirituais que envolvem, ó Pai, que nos envolvem, ó Deus querido, o amor de Jesus, obra de Cristo em nosso favor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a beleza da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nos versos 1 a 3, apesar de rejeitado pelos judeus, seus compatriotas, estou falando do apóstolo Paulo, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, porque até algum tempo atrás, Paulo, ainda na condição de Saulo, um dos melhores entre os melhores, ali entre os judeus, sendo preparado para ser o grande sacerdote, uma autoridade judaica, dentro de todo o contexto da lei, antes do encontro que teve com Cristo Jesus. Esse homem agora, ele era perseguido, desprezado pelos seus compatriotas, porque ele era tido como um traidor da pátria, um traidor da lei, um traidor de Deus, porque ele agora era um homem crente no Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto central que gerava a maior perseguição é que Paulo incansavelmente pregava o genuíno evangelho de Jesus Cristo ao seu querido povo, que como ele, até algum tempo atrás, estavam completamente perdidos. Ou ele estava perdido. Como eles estavam ainda naquela situação que se encontravam. E ele pregava o genuíno evangelho, que fazia com que todas as obras da lei, que todas as formalidades, que todos os rituais que auto-justificavam o homem, caíssem por terra diante da soberana graça de Deus, da eleição divina e de todos os privilégios que envolveram o seu povo, os judeus, mas que eles simplesmente tinham abandonado, como se eles pudessem produzir alguma coisa melhor do que aquilo que Deus produziu para eles desde sempre. O apóstolo Paulo, aqui nos versos 1 a 3, ele se derrama num profundo lamento, mesmo sendo perseguido muitas vezes de morte pelos seus. Ele se rasga, praticamente num momento de um juramento: eu juro a vocês que eu estou dizendo a verdade. Ele desejava profundamente, intensamente, que os seus compatriotas judeus fossem salvos. E é isso que vemos aqui nos versos 1 a 3. Ele chega a dar uma pelada aqui
no verso 3, diz que, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Conhecimento que Paulo tem da soberania de Deus na salvação do homem. Isso aqui é uma apelada. Não é? Porque ele sabe que isso aqui não seria uma coisa possível. Mas ele coloca com a intenção mesmo de deixar claro para aqueles que o perseguiam, de que até isso, se ele pudesse, ele faria pela salvação dos seus compatriotas, que tiveram tudo para receberem Cristo prazerosamente, mas tomaram decisões absurdas. Isso teve consequências graves até hoje, na verdade. Porque nos versos 4 a 5 nós vemos alguns dos privilégios que já o alarme controlou-se. Acredito que os diáconos já estão acesos lá atrás. Meu querido Júnior, pode sentar-se. Se alguém roubar seu carro... Você tem carro? Então pode roubar. Nada como um alarme de carro reincidente para atrapalhar bastante. Fiquem tranquilos, tem 2 diáconos lá fora trabalhando. Casa do seu pai, fica tranquilo. O fato é que os judeus abriram mão de privilégios que o apóstolo Paulo estava em crise, em choque. E ele enumera esses privilégios que eles simplesmente ignoraram. Interessante que algumas pessoas tentam se auto-justificar os seus fracassos, seus pecados pessoais, apelando para a falta de oportunidade, falta de privilégios, coisas assim. Uma tentativa de auto-justificação que é muito comum nas pessoas quando são confrontadas e não estão a fim de reconhecer a sua responsabilidade. Mas os judeus não podiam fazer isso de jeito nenhum. Não dava para eles. Eram muitos os privilégios que eles tiveram para render-se completamente a Jesus Cristo. E as promessas de Deus, as promessas eletivas de Deus para eles. Nos versos 4 e 5 nós vemos que eles são chamados de israelitas. Irmãos, isso não é pouco, não. Ser um israelita, naquela cultura, naquele contexto, que todas as nações pagãs ao redor de Israel sabiam quem era o Deus de Israel e temiam. Mas os judeus, muitas vezes, banalizaram a tão digna posição que eles tinham. Mas o apóstolo Paulo começa a enumerar aqui os privilégios daquelas pessoas que estavam tratando de uma maneira absurda esses privilégios recebidos da parte de Deus soberanamente, se desfazendo dessa posição de israelitas, o povo que Deus separou para ele. Depois nós vemos que para eles foi a adoção de filhos, foi para os judeus sim, o privilégio que eles teriam de reinar sobre a criação, fazendo parte do reino de Deus. Deus os deu a eles essa posição de filhos, algo muito digno, muito específico e direto. Vemos isso em todo o contexto do Antigo Testamento. Depois vemos que deles era a glória divina. Isso é importante. Essa glória é a glória de Deus, revelada aos judeus. Eles tiveram a revelação de Deus para eles. A lei foi entregue para eles. Deus nomeou uma pessoa e, obviamente, usou Moisés como aquele que apresentaria a vontade revelada de Deus aos homens de uma forma especial e diretiva. Aquela nuvem de glória que a gente conhece nas Escrituras como a Shekinah era a presença de Deus que aparecia ali no templo, ou a fumaça que saía do templo quando o sacerdote entregava a oferta de sacrifício pelo povo, e a própria imagem da nuvem representando a glória de Deus, enquanto o povo andava no deserto, a coluna de fogo durante a noite e a nuvem e a coluna de nuvens durante o dia,
Tudo isso representava a ideia da Shekinah, a presença de Deus guiando o povo. Isso era para eles, isso foi para eles. As alianças eram para eles, eu disse as alianças. Nós temos a aliança abraâmica em Gênesis 12, a aliança mosaica em Êxodo 20, depois repetido em Deuteronômio 5, a aliança davídica em 2 Samuel e a grande e suficiente aliança, ou a nova aliança, que foi profetizada ali por Jeremias no capítulo 31. Tudo isso foi para eles. A lei, então, ela foi um presente que Deus deu, dando a eles a sua presença, a sua direção. Ter a lei, irmãos, era algo muito especial, porque Deus revelou para eles o seu padrão de justiça, aquilo que Deus requeria do seu povo. Deus não chamou o seu povo e deixou o seu povo andar como queria, não. Deus chamou assim: eu chamo vocês de meu povo e vou ensinar vocês a andarem do jeito que o rei de vocês quer. Vou capacitar, vou ensinar, vou guiar. Tudo isso era uma grande bênção. Eles receberam também o privilégio da adoração no templo e as promessas de Deus. Eles receberam o privilégio de estarem nessa realidade, de terem essa figura de povo que pertencia a Deus, que era morada de Deus entre os homens ali em Jerusalém. Isso era algo muito especial. Eles tinham o privilégio de poder adorar a Deus no templo, que era para isso e era específico para este propósito. As promessas de Deus seriam cumpridas para o seu povo Israel, não condicionada exatamente num primeiro momento à obediência do povo. Mais uma vez, o caráter eletivo entra aqui de uma forma muito profunda, mas que conduziria o povo até mesmo através da desobediência, muitas vezes, como nós já vimos em todos os relatos de Gênesis, que estudamos aqui, na série de mensagens em Gênesis, até a desobediência cooperaria para que todos os decretos soberanos de Deus se cumprissem. Então é Deus sendo soberano na eleição de um povo e soberano até mesmo na desobediência desse mesmo povo, para que eles, da forma como Deus soberanamente determinou, eles chegassem aos propósitos absolutos e decretos desse Deus que tem domínio sobre todas as coisas. A eles também pertenciam os patriarcas, e aqui é algo muito bacana. Essa herança de Israel era grande. Lá na sua árvore de família, nós encontramos nada mais, nada menos que Abraão, Isaque e Jacó. Nada mais, nada menos. Aqueles homens, então, aquelas pessoas com quem Deus no passado confirmou seu pacto, aquelas pessoas através das quais Deus trabalhou para formar a nação de Israel, todas essas pessoas foram antepassados dos israelitas. Que privilégio! E aqui, no meu entender, o grande privilégio, a eles pertence a linhagem do Messias. Irmãos, esse momento aqui apontava diretamente. Está aparecendo isso aí? Não, né? Nas mensagens que estou recebendo aqui, os grupos de marcenaria, está aparecendo aqui, né? Um atrás do outro aqui. Oi? Pois é. Esse momento que a eles pertencia a linhagem do Messias, Paulo está dando uma olhada tremenda, tanto para o presente como para o futuro. O Messias, o Senhor Jesus, foi pré-anunciado no passado desses homens aqui, judeus romanos, ou judeus do contexto da carta de Paulo aos Romanos. Mas esse Messias, o Senhor Jesus, nasceu conforme profetizado no Antigo Testamento, e ele, nada mais, nada menos, veio à Terra como um judeu. Olha só, olha o que estava reservado como privilégio. Jesus veio como um israelita, viveu entre os israelitas,
se apresentou à nação de Israel como o rei dos judeus, presencialmente. Irmãos, que privilégio! Que coisa espetacular! Israel possuía esses privilégios como um povo que Deus chamou para ele desde sempre. E é isso que distinguia, e vou usar uma palavra ainda mais direta, é isso que separava essa nação de todas as outras nações da terra. Evidências inequívocas, irrefutáveis, de que Deus separou um povo para ele, não porque eles eram os melhores da terra, não, porque eles conseguiam, como aqui está sendo apontado pelo apóstolo Paulo, tripudiar desses privilégios, enquanto as nações vizinhas temiam o Deus desse povo, o Deus de Israel, muitos deles banalizavam tais privilégios. E o fracasso de Israel, por incrível que pareça, aconteceu apesar de todos esses grandes privilégios. Porém, meus irmãos, se Israel teve muitos privilégios, nós temos ainda mais privilégios do que aquele povo. Nós ficamos aqui de boca aberta, pois éramos para continuar de boca aberta, conosco mesmo agora. Porque se Israel teve privilégios, nós também temos, e muitos. Nós já estamos totalmente nas bênçãos e nas promessas de Deus, plenamente realizadas em Jesus Cristo. Só vou tirar o plenamente, porque o plenamente vai se dar quando estivermos com a nossa redenção plenamente consumada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós já temos muito mais do que eles tinham. Nós temos a graça do Espírito Santo habitando em nós, que nos faz ir até Deus agora. Estamos aqui na presença de Deus, porque a Bíblia diz que onde um ou dois estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E nós somos mais de 200 aqui. Nós temos o privilégio, se cremos em Jesus Cristo, nós temos habitando em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que nos leva a nos quebrantar diante de Deus, e Deus nos aproxima dele de forma graciosa, nos recebendo amorosamente, nos capacita a uma vida santificada, não nos permite deixar de perceber que somos pecadores, mas ao mesmo tempo percebemos a graça soberana de Deus, que através de Jesus Cristo nos justificou diante de Deus, para que pudéssemos ter segurança, não somente de perdão de pecados, mas de vida eterna. Tudo isso já nos foi dado, todos os privilégios já são nossos. Eles poderiam ver aquilo no passado, ainda muito disso, apenas como, ou tudo disso que disse agora, como por um espelho ainda. E nós já vemos isso plenamente. E não vemos mais ainda porque não se consumou a nossa salvação plenamente no que diz respeito à vida do Senhor Jesus Cristo, quando nunca mais o pecado nos afetará. O que temos feito, meus queridos, com tais privilégios? É tão fácil a gente chegar, ô judeusada, vocês são os caras de pau mesmo, hein? Ô povinho. Então vem cá, povão. E nós? O que temos feito com tão grande privilégio? Privilégio dessa graça inexplicável, deste amor difícil de encontrar palavras para justificar o porquê Deus me ama. E mandou Jesus morrer pelo meu pecado, por quê? Eu sei quem eu sou. Eu sei o potencial que eu tenho para fazer coisas horrorosas. O que temos feito diante de tamanho privilégio? Será que nós temos sido melhores do que a nação de Israel? Eu creio que, no nosso caso, nenhum outro povo, até hoje, teve mais privilégios, mais oportunidades do que nós, os que hoje já cremos em Jesus como Salvador. E aqueles que não creem ainda em Jesus como Senhor e Salvador,
Nenhum outro povo teve mais oportunidade sobre a terra, em qualquer outro tempo, de render-se a este amor inexplicável, essa graça soberana, que movimenta a nossa história para que quando a gente menos espere, nós estamos de cara com o Evangelho sendo apresentado a nós, e muitos de nós, sem valorizar, sem responder corretamente a verdades tão maravilhosas que envolvem a boa nova do Evangelho. Mas dos muitos fracassos de Israel, o derradeiro foi exatamente esse: não reconhecer, não receber Jesus como o cumprimento da promessa messiânica. O cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eles não queriam um Jesus daquele tipo. Eles queriam um Jesus valentão, um Jesus super armado, com um R-15, muitas metralhadoras numa biga romana, dando tiro para tudo quanto é lado. Eles queriam um cavaleiro de guerra e não um cordeiro. Eles fracassaram quando rejeitaram Jesus e o crucificaram, escolhendo Barrabás no lugar do Salvador. Eles fracassaram miseravelmente após a ressurreição de Jesus. Apesar de ter sido tão pré-anunciada, eles fracassaram miseravelmente nos contextos ali pós-ressurreição, quando não reconheceram a sua culpa, não se arrependeram para serem salvos. Por isso, então, eles não desfrutaram das bênçãos do reino de Deus, oferecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, oferecida pelos apóstolos, apresentada de forma tão gratuita, tão maravilhosa. E aí vem a pergunta, que provavelmente havia um questionamento aqui no contexto da igreja em Roma. Mas Paulo, então o que houve? A palavra de Deus falhou? Se era tudo para ele, estava na palavra de Deus, a coisa não funcionou, não deu certo? Como é que isso pode ter acontecido? E Paulo então vai explicar isso agora dos versos 6 a 13. Nós conhecemos bem o contexto dos versos 7 em diante, ou do 8 em diante, porque nós tratamos muito desses assuntos, tanto nas mensagens recentes de Romanos, como lá em Gênesis. Mas Paulo vai discorrer sobre este assunto e vai trazer todas as explicações devidas. Mas a chave para nós compreendermos o que está acontecendo aqui, diante desse questionamento que provavelmente Paulo está sofrendo, a palavra de Deus falhou? A chave para compreendermos está aqui no verso 6, onde nós vemos uma distinção fundamental que envolve coisas que eu vou mencionar aqui, que são inseparáveis, mas eu não tenho como falar numa palavra só, então vou falar em várias. Mas algo inseparável. O que é inseparável? Soberania de Deus na salvação do homem e sua graça salvadora. Isso é inseparável. Elas estão fundidas junto com o seu amor e a sua justiça. Mas aqui nós vamos ver no verso 6 essa distinção fundamental envolvendo esses elementos. O verso 6 diz assim: vamos ler juntos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são. Está aqui, irmãos. Está aqui a distinção fundamental. Que a graça soberana e a soberania de Deus definem, no que diz respeito a esse momento crítico do fracasso de Israel. E nós vamos ver que os fracassos passados em relação aos privilégios espirituais, como os fracassos presentes da nossa realidade, do nosso dia a dia, como igreja, diante de tantos privilégios que temos recebido da parte de Deus através de Jesus, estão plenamente respondidos aqui no verso 6 e dos versos 7 em diante nas ilustrações que o apóstolo Paulo vai usar. Mas, no primeiro movimento aqui, basicamente uma resposta rápida quanto a uma possível falha da palavra de Deus,
rapidamente podemos responder que a palavra de Deus não falha. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. E Deus não falha. Eu poderia botar uns 20 versículos aqui. Mas, como já dizia o meu professor, para aquele que crê, uma palavra basta. Mas para aquele que não crê, nem 1 milhão de palavras são suficientes. Depois, então, nós vamos precisar compreender que sempre haverá os que recebem alegremente a revelação de Deus apresentada através do Evangelho, das boas novas do Evangelho, enquanto que outros continuam com seus corações simpatizantes daquilo que ouvem, mas endurecidos. Sempre vão haver, ou vai haver essa realidade. Daqueles que ouvem a mensagem e se quebrantam diante do amor e da revelação de Deus pela sua palavra, e outros que simpaticamente vão ouvi-la, mas continuarão com os seus próprios corações, endurecidos e resistentes. Isso vai continuar acontecendo. A maneira como uma pessoa responde à boa nova do Evangelho vai, sem dúvida alguma, mostrar se essa pessoa está ou não entre aqueles que Deus, antes dos tempos eternos, separou para ele, aqueles sobre quem ele faz recair a sua escolha soberana. Não tenha dúvida. A maneira como respondemos ao Evangelho, sem dúvida alguma, vai definir essa realidade. Aquilo que Deus estabeleceu, conforme já disse em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, muito antes dos tempos eternos. Porém, essa resposta, ou esta maneira de lidar com a aparente resposta, eu não tenho como definir isso. Sabemos que a Bíblia nos diz que pelos frutos nós reconhecemos a árvore, mas Deus não nos deu direito algum de estabelecer critérios humanos do tipo esse é eleito, esse não é eleito. Literalmente, aquele que foi salvo por Deus em Jesus Cristo frutifica pelo fato de ter o Espírito Santo de Deus habitando nele, se já teve o encontro com a graça irresistível, com a graça soberana e já se rendeu ao amor salvador de Deus em Jesus Cristo. Esta pessoa frutifica desse Deus que a salvou. Então é assim que essas evidências se mostrarão sempre. E nós não temos muitas vezes como perceber isso em encontros ocasionais. É Deus quem sabe, e esse fruto se tornará público na medida da nossa convivência, do próprio testemunho desse crente. Mas é uma verdade. O fato de que essa resposta à boa nova do Evangelho é demonstrada, é visível, quando essa pessoa é alcançada por essa vontade soberana de Deus, isso é claro. Irmãos, que a garganta está ainda se recuperando. Isso é claro principalmente quando olhamos lá para Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Eu vou mencionar aqui, onde o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro judeu, aquele que teme ao Senhor, diz lá nos versos 28 e 29, é um homem cuja vida exalta a Deus, cuja vida é uma carta aberta, é uma vida que anuncia a beleza de um Deus vivo e salvador. E que aquela descendência natural, a circuncisão física, não determina a salvação de um judeu. Paulo diz isso no capítulo 2, verso 28 e 29, que já vimos algumas mensagens atrás. Por isso que a palavra de Deus nos diz, aqui no texto lido, que nem todos os descendentes de Israel são israelitas. No que diz respeito a essa transformação interior, que é gerada pela obra do Espírito Santo. E nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, no sentido espiritual, no sentido das promessas que Deus fez a Abraão. Nem todos. Nós temos uma tendência de crer que quantidade é sinônimo de qualidade. Todos nós. A gente passa em algum lugar, vê aqueles movimentos que se intitulam de evangélicos, né, lotando grandes igrejas com muito barulho, com muita câmera, com muita luz, com muito efeito, a gente acha, puxa, o negócio lá é bom.
Aquela ideia que eu falei ontem, né? Tendência horrorosa de achar que a grama do outro é sempre mais verde que a nossa, né? E a gente fica naquela euforia, porque nós temos uma tendência a crer que quantidade é sinônimo de qualidade. Quantidade é sinônimo de poder, de controle, de domínio e tal. Mas essa regrinha não funciona com Deus, não. Não é assim que Deus trabalha, não. Nós vemos isso no decorrer, no transcorrer de toda a história do Antigo Testamento. A vontade de Deus sempre foi se realizando através de um grupo reduzido. Deus foi realizando a sua vontade soberana sempre através de um grupo reduzido. Uma minoria eleita. Um remanescente fiel. É fácil a gente compreender isso. Abraão foi pai de um monte de filhos, né? Vimos isso na série de Gênesis. Um monte deles. Mas somente por meio de um deles, Isaque, aqui no verso 7. O filho da promessa, como vemos no verso 9, é que a linha da promessa de Deus foi estabelecida. Apenas a partir de um. Isaque, por sua vez, no verso 10, vemos que ele teve 2 filhos. Mas somente por um deles, Jacó, o improvável. Lembram disso? Série lá de Gênesis. É que a herança espiritual foi transmitida a toda uma nação. A escolha que Deus fez de Jacó e não do seu irmão Esaú, nós vemos nos versos 11 e 12 que não teve nada a ver com a conduta ou caráter dos irmãos gêmeos. Porque isso aconteceu lá dentro do ventre, eles não tiveram tempo de fazer nada, de produzir nada. Deus soberanamente escolheu quem Ele quis, dentro dos propósitos dEle, de nos fazer abrir a boca diante dEle transformar coisas como Jacó numa nação que até agora resiste, mas que a vontade soberana de Deus se completará, mais uma vez na vida de um remanescente, porque a maioria deles ainda resistirá a todo este amor, todos esses cuidados de Deus, mas haverá um povo salvo dali. O fato é que, enquanto uns são salvos pela graça soberana, outros continuam no seu estado de condenados desde sempre, separados de Deus pelo pecado, pela herança adâmica que nós recebemos, pelo DNA da queda. Isso é um fato. E nós podemos, sem dúvida alguma, discernir a eleição divina nesse contexto, principalmente dos versos 11 e 12, porque ela acontece antes da vontade humana. Antes do homem poder ter alguma atividade ou não, o homem será salvo pela vontade soberana de um Deus santo que decreta isso antes dos tempos eternos. Irmãos queridos, se não fosse assim, da mesma forma como os judeus se acham ou se achavam o povo de Deus por questões meramente nacionais, por questões meramente de descendência, nós também acharíamos que podemos ser salvos por termos nascido num lar evangélico. Nós podemos julgar que seremos salvos porque nós fomos criados dentro da igreja. Uma frase muito comum, que eu valorizo muitíssimo isso quando é usado da forma correta, não para apelar para algum direito espiritual. Mas alguém julgar que é salvo porque é membro fundador de uma igreja, porque batizou na igreja tal, porque é da denominação X ou Y, e coisas do gênero. Se fosse assim, não haveria menor necessidade de Deus ter enviado Jesus para morrer por pecadores, porque o nosso problema de pecado já estaria totalmente resolvido, com o fato apenas de ir na igreja, de fazer parte de um grupo X ou Y, de ter algum tipo de status religioso, alguma herança evangélica. Se fosse assim, para que Jesus? Mas tem muitos ainda completamente enganados. E é isso que eu estou chamando aqui de a grande mentira. A grande mentira que faz com que as pessoas acreditem nessas coisas. Acreditem realmente que porque brilham são ouro.
porque falam bonitinho, porque tem todo um vocabulário evangelicalizado, porque talvez recite uns versículos soltos aqui e ali, porque tem alguma história de igreja, mas sem uma vida cristã autêntica, fundamentada em verdades inegáveis, que nos coloca na condição de pecadores, carentes da graça de Deus, e se servimos a Deus é por causa do amor dele, não por causa de qualquer mérito que eu possa ter ou ser. O nosso servir é uma resposta ao amor de Deus, não a causa de nada. Essa é a grande mentira que continua fazendo com que um monte de gente ache que porque brilha um pouquinho é ouro. Essas pessoas estão da mesma forma como nem todos os descendentes de Israel são israelitas, nem todo membro de igreja nasceu de novo. Uma das belezas da obra soberana de Deus na salvação do pecador é exatamente o fato de que Deus não depende das nossas manipulações para nos dar perdão de pecados. Essa é uma das belezas da obra soberana de Deus na salvação do homem. O fato de muitas vezes nós não compreendermos tudo que envolve a eleição divina, irmãos, não deve de forma alguma isso fazer com que nós questionemos ou coloquemos em dúvida a justiça, a bondade desse Deus amoroso e paciente. É muito bom saber que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Sabe por quê? Porque Ele é assim mesmo. É isso que nós temos experimentado durante a nossa vida. Que Deus é misericordioso, paciente, altamente bondoso, justo e santo. Sabe por quê? Porque Ele é assim mesmo. Nada força Deus a ser assim. Ele é assim porque Ele é. Irmãos, pensem comigo, se algo pudesse forçar Deus a me salvar, Deus não seria Deus. A eleição divina deveria ser música para os nossos ouvidos. Música. Música das mais suaves, das mais gostosas, que apontam para o amor e para a justiça inexplicável de Deus que me alcançou com graça soberana. Nós precisamos aprender a diariamente louvar a Deus por isso, exatamente como o apóstolo Paulo fez em Romanos 11. Lá em Romanos 11 vamos falar sobre esse texto de novo, mas ele é tão lindo. Paulo, depois de falar, vocês vão ver, nós vamos continuar trabalhando até o capítulo 11 nessa mesma temática. Paulo vai parar diante de judeus e gentios e vai dizer o que nós vamos ler juntos aqui agora, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Vamos ler juntos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos! Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o Deus soberano na nossa salvação. Amém. Isso é maravilhoso. Irmãos, a graça soberana de Deus na salvação do pecador completamente sem esperança, na nossa salvação, é essa graça soberana que deve gerar em nosso coração constante gratidão. É essa soberania de Deus na nossa salvação que deve nos levar ao louvor e à adoração. É essa soberania de Deus em nossa salvação que deve nos levar a uma postura de humildade e submissão, não somente para com Deus, mas no nosso relacionamento entre nós.
E é essa graça soberana de Deus em nossa salvação que deve nos levar a servi-lo, que deve fazer com que nós saímos de casa e nos ajuntemos aqui como igreja para adorá-lo, para aprender mais dele. É o fato de que ele veio ao meu encontro. Eu apenas respondi dizendo: Senhor, eu me rendo. É isso que nos leva a servi-lo. É isso que nos leva a adorá-lo, verdadeiramente. É isso que faz com que a aparência, a nossa aparência, não revele outra coisa a não ser o que Jesus Cristo fez em nós. E não um ouro qualquer, mas o ouro que vem do Senhor. Amém? Eu queria que a gente ficasse de pé. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Estava ali combinado com o Heber que se eu conseguisse chegar aqui até as 9 horas, nós íamos cantar este hino, que vai falar mais um pouco dessa graça maravilhosa. Mas eu queria muito que você, enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor com este hino, você refletisse honestamente: eu posso cantar essa música? Eu estou cantando, recitando a mensagem que está aqui nesta letra, porque eu compreendo que fui alcançado por esta graça. Eu era um pecador perdido, que sem mérito algum foi alcançado pelo favor de Deus. E agora estou aqui rendido diante deste amor inexplicável, salvo pela graça de Deus, tendo meus pecados perdoados, porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Essa graça maravilhosa foi o que transformou a minha vida. Se você, ao cantar esta música, ainda não tiver entregue o seu coração a Jesus Cristo, vamos cantando juntos e vai dizendo: Senhor, é isso que faltava. É a compreensão de que eu podia até brilhar como ouro, mas não tinha nada de ouro ali, era só por fora. Agora, se alguma coisa brilha, é a tua luz que brilha em mim. Que seja assim. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Ao final estarei orando e encerrando o nosso culto. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Quem você contracanto pode fazer. Graça e maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perene. Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É
a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Para terminar, bem bonito, graça. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, glorificado seja o teu nome por tão maravilhosa graça, que um dia nos alcançou de maneira soberana, poderosa e irresistível. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, que nos achou em nossa morte, nos achou em nosso fracasso, e pela tua inexplicável graça, por este amor tão grande, o Senhor decidiu salvar pecadores como nós. E tantos outros que ao nosso redor estão, ó Deus, que ainda serão alcançados por tamanha graça. Ajuda-nos a demonstrar a nossa gratidão, testemunhando desse Deus vivo e rico e soberano. Nos ajuda, ó Deus, a mostrar a beleza da tua graça a pecadores que estão perdidos, ó Deus, e precisam do Senhor. E só o Senhor pode transformar corações de pedra em corações de carne. Ó Deus querido, ajuda-nos a se servir alegremente, porque a maravilhosa graça nos alcançou. Ajuda-nos a sermos humildes, cuidadosos uns com os outros, a te adorarmos alegremente, porque a maravilhosa graça nos transformou. Ó Deus querido, muito obrigado, muito obrigado. Leva-nos em segurança para casa. Dá-nos uma semana guardada, dirigida pelo Senhor. Ajuda-nos a te honrar em tudo que falamos e que fazemos. Muito obrigado, ó Deus. Louva o Senhor por esta igreja, pela nossa escola bíblica dominical. Ó Pai querido, aqueles que nos visitam, que possam, em nome de Jesus, se há alguém aqui que entendeu que essa graça, esse amor inexplicável foi para ele também. E agora está com o seu coração aquecido pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo, convencendo individualmente de que ele é pecador, que ela é pecadora, mas que Deus mandou Jesus morrer por pecadores. Ó Pai querido, que haja salvação em nome de Jesus aqui nesta noite. Assim eu te agradeço, assim eu te louvo, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Estarei ao final à porta para cumprimentá-los. Tenha seu tempo de oração.